Ali tem um Gurgelzinho, um Jeep, ó. Ó, do lado aqui desse importado. Olha! A gente tá fazendo um filme do Gurgel, você quer dar uma entrevista pra gente? Capaz de fazer até 25 km por litro, com segurança e conforto. Galpão Museu. Aqui era o quê? É onde começou, é o primeiro galpão. Mas tinha linha. Na época ainda não era configurado tão linha, mas fabricava os carros aqui mesmo. Uhum. Tem até alguns pedaços deles por aí. Nossa, como deteriorou, cara, que impressionante. Tá tudo chovendo aqui dentro. É um carrossel mesmo. Uma linha de montagem circular. Economiza espaço. Eu passei algumas histórias interessantes com o Gurgel. E uma delas pelo simples fato dele ser feito de fibra, não é nem porque ele era um Gurgel. Teve uma chuva de granizo, teve um problemão em São Paulo, uma série de telhados acabaram, carros destruídos, vidro quebrado e tudo mais. E eu com o Gurgel no meio do trânsito, bem tranquilo, aquelas pedronas batendo no carro, espirrando para tudo que é lado e não aconteceu nada no carro. Mas nada. A ideia do Gurgel era fazer o carro brasileiro. E qual que é o carro brasileiro? Na cabeça dele naquele momento. Primeiro, era o carro de fibra. Porque a ferrugem, a lataria, a ferrugem era uma coisa muito séria no carro brasileiro, no carro mundial. E um carro que anda em qualquer terreno. Qual é o carro que anda em qualquer terreno? Um carro fora de estrada, um Jeep, um carro no estilo daquele que ele produziu. Sempre sonhei em construir automóveis. Em 1949, no 5º ano da Escola Politécnica de São Paulo, curso de mecânica, apresentei como trabalho de formatura um pequeno veículo de 2 cilindros, em lugar de um guindaste de coluna. Quase fui reprovado. O professor me disse: Gurgel, automóvel não se fabrica, automóvel compra-se. Tecnologia automobilística é coisa de multinacional. Fala-se de falência fabricada, fala-se de
de um exagero por parte dele, né? Se empolgou demais. Uma coisa mais ou menos isso. Mas é polêmico. Hoje, infelizmente, virou história, né? Acho que por mais que a gente pesquise, a gente vai ter versões, né? Uma conclusão mesmo, uma conclusão do que aconteceu, realmente não espero ter um dia. Ops, nada como frio. Sempre faz um charminho. Mas para um carro, comparado com os outros, pega assim injetor de gasolina e vambora. Fazer um passeio, vamos até Mariporã, um passeio com grau de dificuldade legalzinho com gel. A gente está chegando lá no ponto de encontro. Eu queria um Gurgel X12, assim, sabe? As pessoas achavam que eu era nacionalista e tal, mas ele tava pedindo 4 mil reais. Eu falei, só tenho 3. Ele, 3 é muito pouco. Eu falei, eu não tenho mais, me desculpa, mas eu não tenho. Fui pra casa, 2 dias depois ele me ligou e falou assim, tá de pé, 3 pau, então é meu. Apareceu uma turma de aventureiros aí lançando uma espécie de um bug, que eu não sei, a gente chamava aquilo de bug, era um carrinho que parecia mais uma banheira de plástico. Era esse carro que eu tinha bem na lembrança, e aquilo fazia um barulho muito grande, então isso é que chamava a atenção da gente. Então eu e mais uns amigos que morávamos aqui, corríamos para o fundo da minha casa na época e íamos para ver o que estava acontecendo. Aí era o Gurgel fazendo o teste com os motores deles. O João sempre teve voltado a automóveis, sempre. Nunca deixou de pensar nisso, trabalhou na General Motors, trabalhou na Ford, foi para a Flint nos Estados Unidos, quer dizer, sempre foi isso. Era criativo mesmo, né? Não pode dizer nem sonhador, porque ele era criativo, mas sempre com embasamento técnico, né? Ele fabricava esses luminosos, né, de propaganda, né, que eram também feitos de fibra também acho que era de fibra de vidro ou de plástico, que era o negócio deles aí. O carro era uma paixão. Num certo momento ele conseguiu a possibilidade de tirar da Volkswagen peças e componentes. Aí foi o que ele precisava, porque naquele momento que estava podendo se abastecer de motores da Volkswagen, câmbio da Volkswagen, ele podia montar o carro. Então nasceu o Jeep. E a Folha chamou indevidamente, sem saber o que acontecia, o Jeep que havia testado de bug. E ele conversou comigo sobre isso. Eu disse, mas escuta, você já contou para alguém como é que você faz seus carros? Eu disse, não, então está na hora de contar. Então você vai contar. E me chamou para lá. Porque a diferença entre um bug era uma plataforma de outra marca, no caso Volkswagen, encarroçada. Isso é um bug. Um Jeep teria que ter um chassi próprio e ser preparado para enfrentar qualquer terreno, qualquer diversidade de percurso. E o dele era um Jeep. Agora, ele teve uma coragem que eu admiro, porque ele tinha uma agência Volkswagen onde ele ganhava dinheiro. Agência grande, boa, né? Onde ele ganhava dinheiro. Atrás da agência estava montando o Jeep. E um dia ele tomou uma decisão terrível, fecha a agência, ou vende a agência e vamos ficar com a fábrica de Jeep. Né? E fez isso. Aí foi para o regular.
foi o comentar na época de que ele estava dando um passo heróico, um passo muito grande. E qualquer pessoa faria a mesma avaliação. Porém, eu acho que ele o fez, de uma certa forma, até com bastante equilíbrio. É aquele desejo de fazer as coisas, é a capacidade de ver o lucro lá na frente. Em 1969, com apenas $50 mil de capital, contava com 6 funcionários e produzia 4 carros por mês. Em 1975, mudou sua sede para Rio Claro, numa área de 360 mil metros quadrados e 5 mil metros de área construída. Ele comprou terreno. Por quê? Porque ele quis escolher, ele andou de avião no Rio Claro todo, não quis no Distrito Industrial, ele quis no local que ainda hoje, lamentavelmente, o esqueleto da Gurgel está lá, que é na Washington Luiz, porque ele entendia que ele gastaria muito menos de marketing se ele estivesse à beira de uma rodovia com o seu tótem lá de Gurgel. E o desenvolvimento do projeto, chegou num determinado momento, eu me lembro que eu cheguei para ele, nós estávamos numa caminha almoçando, que era o ponto de encontro que a gente sempre tinha para almoçar. Eu falei, Gurgel, chega, ó, eu vou aprovar esse projeto que está aqui, depois você muda o que você quiser, você faz o que você quiser, senão não tem jeito. As coisas não chegam nunca num fim e tal, e ele no final concordou. E mudou mesmo. A primeira foto foi, acho que, o lançamento da fundamental da pedra. Lançamento da pedra. Não. Antes eu fiz uma foto aérea para o Dr. Gurgel. Uma panorâmica onde ia ser construída a indústria. Se fosse deixar por conta dele, ele teria construído a fábrica como um todo, provavelmente no primeiro dia. Lá íamos nós. Num domingo de manhã, 9 da manhã, ele tinha tido uma ideia de criar um veículo para determinada segmento. Gurgel, mas isso pode ser feito amanhã, na segunda-feira. Não, mas eu tive essa ideia, eu passei a noite inteira em claro, já desenhei, está aqui. Gurgel, mas eu não sou do protótipo, eu não sou da engenharia, eu não preciso estar aqui. Você tem que chamar o engenheiro, o responsável pelo protótipo, mostrar o desenho para ele e contar a sua ideia. Ah, não, mas você tem que me ajudar, ver, você é de comunicação, não é bom você saber que isso... Quer dizer, esse era o Gurgel. Vou contar uma passagem para vocês bem curiosa. Numa passagem de fim de ano para Natal, nós íamos fazer um cartão de Natal para ser distribuído. Então a gente ia fazer montagem, um trabalho com um carrinho de presente, com um saco de presente, e apareceu um objeto estranho nessa fotografia. Uma tartaruga voadores! Mas foi muito questionado isso aí. Se eu falo que é um disco voador para vocês, vocês mesmos vão falar para mim, não é. E se eu falo para vocês que não é, vocês vão falar, é. Então foi uma coisa assim muito curiosa. O Dr. Gurgel, até na época, ele chamou eu e falou para mim, isso aqui nunca é disco voador, nunca foi, nunca vai ser. Isso aqui é um efeito de luz, um defeito da câmera. Preciso levar alguém para me ajudar. Meu povo fugiu com medo. Eu só vou se levar o Duda ao meu jeep. Veio o pessoal de pesquisa, veio o coronel da aeronáutica de Pirassununga, veio um monte de gente, veio até os escoteiros de Rio Claro que estavam acampados aqui em Pirapina, veio aqui para contar para mim que estavam realmente... No outro dia eu não atendi ninguém, não deu mais para fazer mais nada. Nos anos 80, os gurgelzeiros eram assim, muita referência assim, no meio fora de estrada. Aí depois acho que os novos donos foram comprando e já começaram a dar um uso mais urbano pro carro, assim, sabe? Aí que surgiu a ideia do clube, né? Quando aparecia um outro gurgelzeiro lá, eu conversava, tal, pá, tô com essa ideia, vamos fazer isso. Olha ali, aqui dá pra ver os gurgel já.
lá. Esse é o modelo X12, ele é anos 78. Deixa eu falar um negócio pra você, onde que esse X12 passa, muitos carros ficam, muito Wix patina. Ah, eu uso bastante ele, não tenho só esse carro, mas eu uso bastante ele na cidade. Quase que 100% original esse carro. Então vai lá. Vou abastecer que... eu tô até com o galão hoje. Eu tô com a galinha lá. A gente vai fazer o passeio, vamos sair em Mariporã, a gente vai chegar lá umas 2 horas da tarde, umas 3 horas. A gente vai perder, a gente vai perder... Tem que dar 1 hora em Santo André, tem um compromisso lá. Então, ou desmarca o compromisso ou não embarca. Vai ter que forçar um pouquinho, vamos lá empurrar, vamos amarrar assim, tá? Talvez. Vamos ver lá na hora. Cadê o Gurgel? Por favor. Ah, era, todo mundo achava, era um ET, né? Mas como? Como é que vai fazer? Quando eu vejo hoje eu botando meu celular, que quando eu esqueço eu fico maluca, para carregar, o carro elétrico era isso. Chegava uma hora, tinha que ir lá e carregar. Só que o celular veio 20 anos, 25 anos depois. Naquela época não passava na cabeça de ninguém que ele tivesse um carro que ele parava e punha lá para carregar. Gente, mas isso é fabuloso. Nós fizemos, inclusive, uma lei por solicitação dele, essa lei foi revogada, está em vigor até hoje, em que dava prioridade de estacionamento do carro elétrico no centro de Rio Claro. Olha, se você imaginar, o carro elétrico existe há muitos anos, há muitas décadas. Isso não é novidade. O carro compacto também existe há muito tempo. O carro de fibra que o Gurgel fez, ele também existia há muito tempo. Não é novidade a tecnologia, mas é novidade a ousadia do Gurgel. Não existe hoje uma alternativa só para substituir o petróleo. O petróleo tem que ser substituído por uma série de alternativas e, na minha opinião, a eletricidade é das alternativas mais válidas possíveis e vários países do mundo já descobriram isso. A reação dele com referência à própria Fábio, como ele disse, uma delas era o fato de que nós apoiávamos o veículo movido a álcool e ele não apoiava. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo naquele programa Roda Viva da TV Cultura. Eu me lembro muito bem que no primeiro, o programa é dividido em 2 partes, tinha apenas um intervalo na época. No primeiro bloco, nós não tocamos no assunto pro álcool, só falamos de outras coisas. Quando entrou o intervalo, ele falou, pô, vocês não vão me perguntar do pró-álcool? Quero falar do pró-álcool, quero meter o pau no pró-álcool. Quer dizer, o desejo dele era provocar essa polêmica, porque o pró-álcool era uma coisa bem valorizada na época, e a posição dele era a seguinte, nós estamos usando as terras nobres do nosso Brasil, quer dizer, o interior de São Paulo, por exemplo, para plantar comida para o carro, e deixando de plantar comida para o homem. A maioria de todos os participantes da entidade defendia o consumo racional, que é importante, do álcool. Desde o início de suas atividades, a Gurgel compreendeu que para competir em um setor dominado por poderosas multinacionais, seria preciso adotar como estratégia a operação em nichos de mercado onde as grandes montadoras não estivessem atuando. A empresa percebeu a oportunidade do segmento dos veículos mistos para lazer e trabalho e tornou-se líder absoluta desse segmento com os modelos Carajás e Tocantins, veículos versáteis, econômicos e resistentes. Além da grande aceitação no Brasil, já foram exportados para mais de 40 países. O carro era pintado lá, naquele esqueleto, tinha o carrinho continuava puxando o carro, ele era secado,
Mas era tudo muito bonito, muito organizado. Esse aqui é o Itaipu, o primeiro carro elétrico que ele fez. Aqui é uma relíquia do Gurgel, só que está sem motor e está à venda por R$ 1.600. Assim, foi uma experiência muito positiva para mim. Vestir a camisa da Gurgel mesmo. Cadê a camisa da Gurgel? Tá aí, em algum lugar. Tem uma camisa, tinha time de basquete lá. Todos eles gostavam de estar participando disso, de vibrar com esse tipo de coisa. De participar, de ser um carro nacional, um carro brasileiro, um carro que eles teriam chance de um dia ter também. Eu não sou bairrista, eu não sou nacionalista. Eu também gosto de Toyota, eu gosto de Honda. Mas aquilo ali era um projeto nosso, se é nosso, porra. As pessoas também diziam que nossos aviões nunca iriam voar. Cada novo avião que eu lançava dizia que a gente não sabia fazer. Quer dizer, ninguém acredita na capacidade brasileira de fazer. E talvez haja até razões para isso, mas o fato é que o empreendimento no Brasil é muito difícil. Ele tem um simbolismo muito forte de tecnologia, de brasilidade. A marca Gurgel é uma marca que o João mesmo fez num certo momento, mas estava envelhecida. Eu entreguei a nova marca para ele no dia do aniversário dele. Foi o maior presente da vida dele. Quer dizer, João, está aqui, está pronta. Ele parou, olhou aquela marca nova, ficou pensando. Era o dia do aniversário dele. Falou, Floriano, foi o melhor presente que podia me dar de aniversário. Tem alguém na escuta? Arnaldo tá na escuta? Matheus na escuta? Mais 4 km pra frente a gente vai entrar à direita. Copiou? Essa aqui é a parte mais difícil do passeio, vamos ver se ele passa mesmo. Isso aqui é a mesma coisa que andar na Avenida Paulista, meu amigo. Se alguém tiver probleminha, a gente desce e puxa. Eu acho que é Passo da Pedra, né? Tá faltando um pneu aí. O Gurgel gostava muito daquela ideia do japonês, né? Ele
cada célula tem que participar do todo. Ele achava, no Japão, que se alguém falhar numa fábrica, soa uma sirene, a fábrica toda para em protesto. Eu fiz o meu trabalho o melhor que eu pude lá. Não sei se era bom funcionário ou não, às vezes chegava meio atrasado. É um assunto que determina o futuro, como vai ser o futuro dos trabalhadores daqui da Gurgel. Por isso a gente aguarda. Com os trabalhadores ele começou a ter problema cedo, né? Desde 87 os trabalhadores começavam a fazer greve, a reivindicar salário, a reivindicar transporte, refeitório, que na época não havia ainda, né? Naquele período que a gente teve um período de inflação muito alto, as greves que existiam no Brasil eram muitas. São Paulo, o Brasil inteiro. Cada acordo de categoria profissional na época era uma greve. Essa proposta é uma proposta para fazer acordo ou não. E vocês só retornam se tiver dinheiro, não é isso? Então, se não pagar 20, não retorna a produção, é isso? Não conseguia conversar, ele partia para cima da gente, de agressão. Né, o Gurgel chegou a 2, 3 vezes tentar arrancar o microfone da minha mão. Você entenderam muito bem o sentimento de frustração enorme que ele sentiu quando a família dele se viu paralisada, né, por injunções sindicais. Isso para ele não passou pela garganta mesmo, né? Quer dizer, ele se sentiu triste com esse assunto, né? Possivelmente porque não estava calejado, né, como muitos estão, né? Quem via ele de longe achava que ele era um cara truculento, assim, mas os próximos dele sabiam que ele não era isso, ele era um cara amistoso e tal. Mas ele tinha que manter uma rigidez por ser o dono. Aí o Gurgel pegou a peça, olhou e disse, mas quem foi o idiota que pediu para mudar isso? Ficou aquele silêncio na sala, a turma não sabia onde se esconder. E o Edmundo Macha, então, pegou a pauta da ata da reunião, das reuniões, foi olhar, você sabia, mas para não falar ele, né, foi lá, leu, doutor Gurgel, segundo a ata foi o senhor que pediu para modificar isso. Ele olhou para o Macha e disse, fui eu? O Macha disse, foi. Então pode fazer, que esse idiota sabe das coisas. E deu o assunto por encerrado. Ele era assim, entende? Imagina o que ele vai fazer, então, com um projeto que era o sonho da vida dele. Ele ia lutar até o fim, e lutou até o fim. Para construir isso aqui era um pasto e um canavial. E nós tivemos o apoio do BNDES, apoio vital para essa fábrica começar. Através de um empréstimo de 7,5 milhões de cruzeiros, começamos a construir a fábrica. Passados alguns anos, nós já estamos hoje com essa fábrica com 700 funcionários, produzindo o 20º milésimo carro e nos preparando para uma outra cena, participar mais ativamente da indústria automobilística brasileira. Um filho de Rio Claro, pequeno, pão duro e que tem mais 2 irmãos, está embarcando hoje para Brasília, onde vai ser apresentado quinta-feira ao presidente Sarney. É um protótipo do projeto Sena, o carro econômico da Gurgel. Nos últimos 2 meses, o carro sofreu várias modificações no acabamento. O porta-luva, por exemplo, se transformou em uma pasta de executivo, que pode ser retirada do painel facilmente a qualquer momento. Mas as principais vantagens que vão ser mostradas ao presidente José Sarney nesta quinta-feira são de ordem econômica. Este é o primeiro carro com 100% de tecnologia nacional, com capacidade para fazer até 25 km por litro de gasolina e com a intenção de ser o carro mais barato do mercado automobilístico brasileiro. Junto com o embarque vai também um pedido de apoio ao projeto para o presidente da República. Nós vamos pedir uma criação de uma nova alíquota de IPI para esse tipo de carro. O presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, e o ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Archer, vieram ao Palácio do Planalto para ver o carro. O presidente Sarney quis conferir e conhecer de perto o Gurgel 280M.
A primeira diferença do Senna em relação aos carros convencionais de pequeno porte está no chassi. Veja bem, ó, ele pesa apenas 42 quilos e é responsável por toda a estrutura do carro. A proposta dele tinha esse apelo do carro nacional, né? Que é uma coisa que sempre mexe com o brio do povo, com o brio do próprio empresário e da imprensa, né? Que representa aí. Então acho que não teve uma pegação no pé dele da imprensa, ao contrário, teve apoio. Nós chegamos na época, eu trabalhava no Jornal do Carro, que foi o primeiro suplemento de automóvel que surgiu na imprensa brasileira, e nós testávamos os carros do Gurgel e nós, com certeza, éramos um pouco condescendentes na hora de você fazer a avaliação, considerando todas as dificuldades que ele tinha. Não havia nada de má vontade da imprensa para com ele, a não ser aquela briga constante dele reclamar que a imprensa achava que ele era sonhador e ele não se achava um sonhador. Porque as matérias de automobilística geralmente é a mesma coisa. Então você fala de peças, de motor, Então, para fugir dessa mesmice, colocaram o Gurgel como um sonhador, né? Uma pessoa, um sonhador, um mestre, um professor pardal, um inventor. Eu era fotógrafo da Gurgel, me sentia como fotógrafo da Gurgel, sabendo dos trâmites que eles iam entrar de frente. Eu fui para dentro da firma, dei uma voltinha por trás, né? E fiquei à espera da entrada do prefeito, juntamente com o governador, juntamente os ministros da tecnologia que vieram a Rio Claro para acompanhar esse lançamento do carro. E foi com as presenças do Dr. Renato Archer, ministro da Ciência e Tecnologia, do Dr. Fábio Celso Guimarães, presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos, e mais de 600 convidados, que a Gurgel Motores começou a operar, produzindo os conjuntos propulsores para a nova família de veículos Gurgel. O ministro Renato Archer, acompanhado do Dr. Gurgel, presidente da Gurgel S.A., e do presidente da FINEP, Dr. Fábio Celso Guimarães, corta a fita inaugural. Então eu fui o cara que mais apareceu. Então até a imprensa me ofendeu. Mandou eu sair da frente, né? Ô picareta, sai da frente, né? Eu falei um palavrão que eu não vou falar para vocês, porque fica até desagradável, né? Em 7 de setembro de 1987, os primeiros protótipos desfilavam em Brasília. Um ano mais, o carro está pronto para ser fabricado em série. Um carro simples, econômico, racional, inteligente e, acima de tudo, honesto. Agora que vocês já conhecem o carro, vamos dar uma voltinha? Ô Morá, tem que acender alguma luz aqui? Oi, bom. Pode ficar tranquilo, não apavora ninguém lá não. Comprei esse carro faz um ano, né? Aí enquanto eu estava no processo de restauração dele, que durou 7 meses, aí eu fui trocando ideia com o pessoal, participando das listas de discussão, para pegar detalhes originais do veículo. Aí conheci o site, né? Aí conheci o pessoal, o Arnaldo, o Fábio, entrei pro clube, aí comecei a fazer trilha. Ah, na doideira, eu olhei, gostei, deu vontade, eu comprei, né? Eu passei pela Marginal, ele tava numa esquininha assim, aí eu vi ele, aí passei lá e comprei. Ele era da Polícia Militar. Até por sinal, você não consegue, não tem voo. Você vê esses ferros aqui atrás, é para algemar os
campeão. Demorei um tempo para descobrir isso. Você pode pegar um rock da época dos carros, dos anos 80, 90, né? Que é Rolling Stones, tem... Guns N' Roses. Como faz para tirar os barulhos do Gurgel? Fácil, instala um bom som, né? Foi o que tornou a Gurgel notória no mercado. Todo mundo conhecia a Gurgel porque ela fabricava carros especiais, né? Dentre eles o Jeep, né? O sonho é o carro popular, é o tal do BR-800. Apoiando a iniciativa da Gurgel, o governo federal criou um IPI especial de 5% para esses veículos de grande agilidade no tráfego urbano, bem como baixa emissão de poluentes e ótima adaptação ao poder aquisitivo de uma grande faixa da população. Ele recebeu a isenção de IPI dos veículos muito antes e aí sim as empresas chiaram, aí foi verdade, todas as outras. Já entendiam que não deveria ser dado somente a uma empresa só porque ela é nacional. Não entra no mérito daquilo, mas houve muita chiadeira na época. E de fato foi o início, quando a Fiat entrou com o carro dela, de 1.000 cilindradas, de 1 litro, conseguiu a redução do IPI, também foi uma chiadeira danada, e todo mundo entrou também. Todas as vezes em que foram desenvolvidos modelos tecnicamente honestos e acessíveis ao poder aquisitivo da população, eles encontraram enorme sucesso comercial. Foi assim com o Ford Modelo T, que chegou a vender 17 milhões de unidades. O recordista Fusca, que atingiu a marca de 20 milhões de automóveis. Agora é gozado, ó. Esse foi o filme utilizado na campanha do lançamento das ações. 10 mil lotes de ações foram lançados e totalmente integralizados em prazo recorde. Essa venda de ações possibilitou à empresa dar início à produção em série do BR-800, que veio fazer com que o Brasil figurasse entre os poucos países do mundo que hoje projetam e constroem seus próprios veículos. Ele adorava fotografia, gostava de aparecer na fotografia. Todo o trabalho ele tirava fotografia. A pessoa apaixonada pelo que fazia e pela fotografia, por incrível que pareça. Garoto, propaganda dele mesmo. O mundo empresarial de João Pessoa prestigiou nesta quinta-feira a inauguração da Filipeia Veículos. Na ocasião, o empresário José Lucas, diretor da Filipeia Veículos, apresentou o Super Mini, novo lançamento da Gurgel projetado para um novo tempo. Filipeia Veículos, sua revendedora Gurgel em João Pessoa. E a Gurgel lançou o Super Mini, o primeiro city car brasileiro, com tecnologia revolucionária. Pequeno por fora, grande por dentro. Sua alta performance no trânsito urbano gerou o nosso primeiro comercial. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel, o carro sem igual.
Gurgel era famosa, tinha 1.250 pessoas que trabalhou aqui, multiplicado por 5 pessoas. Quanta gente não dependeu disso? Então era orgulho. De repente ela fechou, né? Então dá a impressão que a cidade ficou com vergonha. Eu acho que aqui não vai dar certo, nós vamos ter que ter uma atenção maior aqui. Agora tem que cavar o chão. Alguém tem pá? E a situação foi piorando cada vez mais. E acho que por 2 ou 3 vezes ele se abriu mais. Teve um dia que ele sentou numa cadeira tudo suja lá e chorou no último barracão. Aqui na frente também um dia ele começou a chorar, reclamar e tal. Teve umas 3, 4 ocasiões desse tipo. Aí puxava assunto de outras coisas para animar ele, sempre dizendo que ia conseguir. Pode ir lá com a brincadeira. Não vai dar certo. Peraí, caralho! Não, mas é papo sério. Cada um que sobe, abaixa 1 centímetro. Sobe lá, japonês. A gente produziu o carro do nada, fazia dinheiro para pagar funcionário, a gente fez um monte de tentativa. Vai lá, pode vir. Agora vai pra lá, não. Aê, pode vir. Vira pra lá, mano. Vai pra cá, vai pra cá. Já era, passou. Sobe mais aqui, ó. Sobe mais aqui, ó. Vai, Reinaldo, põe o pé aí, pô. Aí, tá dentro. Ele dizia que tinha 1000 soluções e 1000 problemas, precisava encaixar. Não conseguiu. Aê, vai! Passou, já era. Volta, Marcelo! Volta! Que não! Nada como o carro dos outros pra acelerar. Se eu não tivesse vindo, não tinha emoção nenhuma. Pergunta pra eles aí o que Muito bom. que eles acharam, cara. Muito bom, muito gostoso. Vai lá, mesmo. Aqui, dá R$1. Tinha pouquíssima informação, então a gente começou a achar interessante arrecadar o material. Então, parte do material foi a Carolina Gurgel que nos forneceu. Eu recebi isso da filha dele, né, da Cristina, e com ele ali do lado, a dona Carolina ali do lado. E tem uma fita de vídeo assim bem interessante. É o símbolo do que causou o fim dele, assim, né? Ele tentando vender a ideia do Delta, vender a ideia nova, né? A Gurgel trabalha aceleradamente nesse novo projeto. Para viabilizá-lo, criou a Tecprom e, para produzi-lo, está construindo uma nova fábrica em Fortaleza. Com a parceria que seja possível do nosso governo, e já sei da disposição do governador Fleury de São Paulo, de fato levarem a cabo o sonho de se construir aqui o primeiro polo automobilístico desconcentrado no sudeste brasileiro para produzir tudo quanto de impacto econômico e social tenha este empreendimento. Dada a importância econômica e social desse projeto, foi assinado um protocolo de cooperação entre os governos do estado de São Paulo e Ceará. É lá no Nordeste que será produzido em massa, brevemente, o novo Fusca brasileiro. Esperava conseguir o investimento de 2 governos, do estado de São Paulo, com o governador Fleury, e do Ceará, com o Ciro Gomes, que haviam inclusive assinado um protocolo de intenções que ele reproduz aqui nesse livro. Só que depois disso tudo feito, de investimento feito, e dele trazer as máquinas da Citroën lá da França, tudo encaixotado lá em Eusébio, os 2 governos não honraram o protocolo de intenções. Isso ele conta, essa história nesse livro, que eu até ajudei a escrever.
Na mesma época, já pressionado por credores, houve uma greve da alfândega aqui no sul, Operação Tartaruga. A fábrica já vinha com dificuldade já uns 8 meses antes. E durante esses 8 meses antes, uma grande parte dos funcionários a nível de gerência e diretoria já estava com o salário reduzido. Os BR-800 e Super Mini, que já estavam vendidos, estavam no pátio esperando a caixa de câmbio para serem completados e entregues, ficaram parados no pátio e não puderam ser vendidos por causa disso. Daí a crise pegou fogo. Eu devo ter ficado com 6 meses sem receber. Aí quando chegou mais ou menos fevereiro, março, eu falei, não, agora eu tenho que cuidar da minha vida, né? Hoje quem entra num processo de falência fatalmente está quebrado. Por quê? Você entrou numa falência, ninguém mais vende para você. Ninguém mais fornece. Seu nome está morto. Ele recebeu, inclusive, uma visita de uma montadora, não posso dizer o nome, recebeu uma visita de uma grande montadora japonesa que quis fazer uma associação com ele. Estava na época das empresas estrangeiras entrarem no Brasil e ela fazendo uma associação com ele, já entraria aqui pegando meio caminho andado. E a resposta dele, que eu estava presente e acompanhei, foi gozadíssima. Ele disse, não, eu não posso fazer isso, porque seria como uma associação entre uma pulga e um elefante. A Gurgel era uma fábrica. Hoje ela é um fantasma, né? Está todo mundo desempregado, nenhum trabalhador recebeu 1 centavo sequer, os bancos não receberam e não vão receber, os credores fornecedores não recebeu e não vão receber. A fábrica teve um fim melancólico, com 15 funcionários e ele tentando produzir carro para vender e para quitar as coisas, né? O prejuízo da empresa, para mim, foi pequeno em relação ao prejuízo de eu ter perdido meu irmão. Quer dizer, esse que é o problema. Para mim, esse é o lado mais importante para mim. Não é a Gurgel, para mim é o jogo. E aí acabou não dando certo, o Alzheimer, ele entrou numa forte depressão e o Alzheimer acabou se manifestando. A dona Carolina falou uma coisa muito legal para mim, assim, que eu achei fantástica, a esposa dele, que disse o seguinte, que foi legal, que o Alzheimer foi, no final, acabou sendo legal para ele, porque ele viveu intensamente o sonho e na hora que o sonho começou a acabar, ele se desligou. Foi uma defesa, assim, porque ele não iria suportar ver a atual situação da fábrica. Conseguiu sensibilizar o governador do estado, que era o Luiz Antônio Fleury, para recebê-lo e ele poder explicar realmente o que estava acontecendo, né? Porque, e aí o Gurgel convidou a comunidade, quer dizer, obviamente a comunidade de Rio Claro. E foi uma coisa profundamente decepcionante, porque nós fomos ao palácio e lá chegando, nos recebeu o chefe da Casa Civil, que disse o seguinte, olha, o governador Fleury tinha marcado uma reunião com o seu João Conrado Augusto do Amaral Gurgel, e não com a comunidade. É claro que numa história que não terminou com o sucesso que ele alcançou em determinado período, é claro que alguém de fora precisa pagar o preço, tá certo? Jamais se admitiria o erro de estratégia e o erro na condução da própria ampliação da fábrica que foi cometido pela Gurgel.
E eu me lembro que saindo com o Gurgel, né? Ele falou, o que você achou, né, Gurgel? Eu falei, Gurgel, eu não vou mentir para você. Eu acho que em matéria de apoio do governo do Estado, você não pode contar com nada. Mas o protocolo de intenções, o próprio nome está dizendo, é um protocolo de intenções. Você assina o protocolo de intenções, depois você vai verificar se a empresa reúne os elementos necessários para que você possa ajudá-la. E às vezes, por mais que você queira ajudar, você não pode. A não ser passando por cima de regras bancárias, etc. Isso eu deixava a critério da diretoria do Banespa. Com a filosofia do governo hoje, o Gurgel nunca seria recebido. Perdi amigos nisso. Não foi só o Gurgel, não. Aí você fala, poxa, você assinou um protocolo de intenções, depois você não viu a situação fiscal? Ah, você não sabia que o Gurgel não podia rivalizar com as indústrias? Ah, e que também não tinha produção em escala? Naquela época, como é que era esse relacionamento? Ele chegava, nós... Claro que ele, quantas vezes ele chegou, conversamos quantas vezes, e era recebido no BNDES, era recebido no Banco do Brasil. Que o que ele dizia, contando fatos desses, não saíam. Saía só o que se contava por aí, que já é mais ou menos de conhecimento público, que ele se apoiou muito em investimentos do governo. E apoiou-se mesmo, mas naquela época todo mundo se apoiava. O governo incentivava o milagre brasileiro, incentivava as indústrias. Agora, se ele investiu no Ceará em razão de um acordo que ele pensava ter com o governo do Ceará, eu acho que quem pode responder isso é o ministro Ciro Gomes. Não dispondo de fôlego suficientemente grande para continuar resistindo às enormes pressões a que estamos submetidos, entregamos nosso projeto ao presidente da República na esperança de que, com sua grande lucidez e espírito nacionalista, possamos juntos levar a cabo esta empreitada de altíssimo interesse nacional. Essa ideia surgiu quando nós visitamos o Salão de Automóveis. Então, os carros eram carros de mais de 30 mil dólares. Então, nós chegávamos à conclusão de que nós precisamos buscar um modelo popular. E lembramos do Fusca. E o Fusca, como já se disse aqui, quando falou sobre o Fusca, nós falamos no Fusca como um ícone. O Fusca era um carro extremamente popular. Por que apoiar o Fusca e não apoiar o Gurgel? Quando ele pediu o nosso apoio, nós não tínhamos condição. Ele não queria. Não, mas o Fusca ele não deu dinheiro para a Volkswagen. Isso, o Fusca nós não entregamos dinheiro. Apenas, nós apenas relançamos, mas as montadoras é que montaram o Fusca. Foi isenção de qualquer imposto. contribuição do governo, a não ser as isenções, que nós oferecemos também ao Gurgel. Ele tinha a isenção de imposto, ele tinha, ele estava querendo recurso. Não há como comparar, por favor. Se o que ele queria era lançar um carro urbano nacional, barato, e disseram não para ele, e depois favoreceram o relançamento do Fusca, ainda que provisório, deve ter sido um golpe para ele. Né? Acho que deve ter encarado como outra prova da má vontade comigo. Nós só temos certas isenções para poder alavancar, mas o Gurgel teria as mesmas isenções, mas ele não queria apenas essas isenções. Ele estava numa situação quase pré-falimentar, na qual o governo não pôde dar a devida ajuda a ele. A indústria automobilística alcançou um patamar inédito em seus mais de 30 anos de vida no Brasil. Foram contratados novos trabalhadores e ressurgiu, por ideia do presidente Itamar Franco, o carro popular. Como se vê, esta é uma história de final feliz. O ressurgimento do Fusca, mais do que o veículo em si,
representa a esperança de uma retomada do crescimento no nosso país. Ele tinha um anúncio institucional da empresa que dizia algo muito interessante, que ele falou assim, ó, só mesmo no Brasil, alguém que já produziu mais de 40 mil carros ainda é sonhador, é considerado sonhador. Foi o dia que foi os oficiais fecharem a porta da Gurgel. Eu estava lá presente. Essa foto eu não tirei. Você entendeu? Não dava para você tirar essa foto. Porque eu não vi a Gurgel fechar. Eu não vi. Essa é triste para mim contar isso para vocês. A fábrica passou por 3 leilões para sua venda. Não apareceu comprador. O patrimônio da Gurgel está avaliado em 20 milhões de reais. No entanto, depois de saques de deterioração causada pelo tempo, seria difícil vendê-la a esse preço. Então, esse aqui é meu Intrépido BR-800, que eu acabei comprando depois de ter escrito o livro, que eu me apaixonei pela história. Sentada na cadeira da sala, na mesma casa em São Paulo onde mora desde o casamento, Carolina, a mulher que sempre esteve nos bastidores, que foi a maior entusiasta do Gurgel, um olhar distante e a voz embargada, tem dificuldade para definir a saga do marido. Eu continuo fotografando a Gurgel como ela era, na minha imaginação. Grande que deveria ser hoje, uma potência para o nosso país. A fábrica está lá, fechada, tudo arruinado, mas o sonho dele, no que ele acreditou, não acabou. Os carros, toda a tecnologia que ele desenvolveu ainda estão aí, nas ruas, andando. E Carolina faz um gesto largo, lançando o olhar à frente, como se olhasse além das paredes da sala, como se visse o trânsito movimentado na tarde que cai. Eu estou me informando, estou tentando arrumar uma sociedade, alguma coisa assim, para fazer o X12 de novo, fazer um jipinho que seja acessível, barato e bom de briga, né? Que eu sei que ele é, isso eu tenho certeza. Olha, eu sonho com o Jeep Clube que ele comece a andar com as próprias pernas, que ele tenha uma sede, que consiga fazer expedições pelo Brasil inteiro. Estou querendo fazer uma viagem do Iapoque ao Chuí de Gurgel. Eu quase comprei esse carro. Ah, é? Tava 4 mil reais no primeiro leilão. Não, agora se der uns 1.000, você leva. Não dá pra fazer mais nada com ele. Dá, dá. Isso aqui não acaba, Zé, André. Isso aqui é Gurgel, cara. Os amigos falam, pô, Vitor, você não anda com outro carro, você só anda com isso aí já está fora de moda. Fala, não, olha, só tem vantagem você ter um carrinho desse. Por quê? Bom, ninguém vai se interessar em roubar, por quê? Porque você vai fazer pose para as meninas com um carro desse, não tem condições, né? Pô, ela tem umas BMW por aí, etc e tal, né? Essas coisas do gênero. Quer dizer, já é uma vantagem. Segundo, quem é que vai roubar isso aí? Para quê? Tirar peça para pôr em que carro? Não tem. Tá. Se roubar, vai fugir da polícia. Que jeito? O carro não anda. A polícia pegar rapidinho. Quer dizer, só vantagem. E a vantagem melhor é o seguinte, você está com um carrinho desse aqui, ó. Se entrar uma menina e sentar do teu lado, não vai ser por causa do Jeep. Então, só tem vantagem em ter um carrinho desse aqui, viu? Com certeza. E é o que eu falei, um arame, um alicate, uma chave de fenda. Ah, esqueci da fita isolante. E uma fita isolante, você corre o mundo com ele, porque é 10, com certeza.